Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia e hoje a gente vai ver um pouco sobre equações de primeiro grau. O que são essas equações? Uma equação é composta por duas partes. Uma parte conhecida, que são os coeficientes, esses numerozinhos aqui, e a outra parte desconhecida, que são as incógnitas, chamamos de x, y, quadrado, sabe aqueles joguinhos que aparecem às vezes no Instagram? Ai, ache o valor do círculo, do quadrado e do triângulo. Aquilo não é nada mais, nada menos do que uma equação de primeiro grau. Quando temos aqui uma igualdade, nós, as incógnitas e os coeficientes e a igualdade, chamamos isso aqui de equação. De primeiro grau, por quê? Para a gente saber o grau da equação, nós vamos olhar para a incógnita. Na incógnita não está elevada a nada aqui, não tem 1, 2, 3. A incógnita está elevada a 1. Isso quer dizer que a equação é de primeiro grau. Se tivesse um x elevado a 2 aqui, a gente já entraria nas equações de segundo grau. Essa aqui, gente, é a fórmula geral da equação, como nós escrevemos normalmente. Então, o a e o b são as incógnitas, são os coeficientes. E o x é a incógnita, ok? Que nós não sabemos o valor. Para a gente achar o valor da incógnita, o que a gente faz? Como podemos fazer isso? Como estamos numa igualdade, para a gente achar o valor de x, nós precisamos isolar ele de um dos lados da igualdade. Então, a gente vai ver isso aqui mais exemplificado. Resolvendo isso aqui. Então, a incógnita é o nosso x, os coeficientes são 4 e 9. Tá vendo que de um lado da igualdade a gente tem uma incógnita e um coeficiente, e do outro a gente só tem um coeficiente? Para a gente achar o valor de x, a gente tem que isolar ele. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Uma igualdade, gente, é como se fosse uma balança. Então, tudo que a gente tem desse lado aqui teria o mesmo peso do que a gente tem aqui. Então, quer dizer que isso aqui vai ser sempre igual a isso. Se a gente tirar esse 4 daqui, concorda que esse lado vai desbalancear? Eles estão igual. Se a gente tira de um vai ficar mais pesado do que o outro. Então, para a gente trabalhar com igualdade, o que a gente faz? Tudo que a gente tirar ou colocar de um lado, a gente precisa colocar do outro. Então, aqui, a gente quer tirar esse 4 daqui, para deixar só a incógnita. 4, para a gente zerar com ele, a gente subtrai 4, porque 4 menos 4, 0. Só que se a gente fez isso de um lado da equação, a gente precisa fazer do outro também. Então, tirou 4 desse lado, tira 4 desse aqui. Então, fica que x é igual, porque aqui zerou, né? 4 com menos 4 dá 0, é igual a 9 menos 4. Então, x é igual a 5. Beleza? Isso aqui, gente, desse jeito que eu fiz, era só para mostrar para vocês o significado de uma igualdade, que é tudo que a gente precisa fazer de um lado, a gente precisa fazer do outro para que continue igual, certo? Mas também podemos resolver de uma forma mais usual, que é x mais 4 igual a 9, o passa para lá o 4. Então, a gente vai passar o 4 para o outro lado e trocar o sinal. Se é mais, é menos. Então, inverteu a operação aqui. X é igual a 5. Desse lado aqui, a gente consegue ver exatamente isso. O 4 não simplesmente só passou para cá como a gente faz no dia a dia. Para que esse 4 viesse para esse lado, a gente subtraiu o 4 de um lado, subtraiu do outro. Por isso que ele aparece do outro lado da igualdade com o sinal trocado, ok? Não é só sair trocando de lado. É isso aqui que acontece por trás desse passa para cá, passa para lá, troca o sinal. Beleza? Aí a gente tem uma segunda equação para vocês entenderem melhor o que é as incógnitas, como a gente tem que usar. Por exemplo, aqui a gente tem 2x, x, x, que são as nossas incógnitas.
E os coeficientes são o quê? Esse 2 aqui que está acompanhando o x, o 3 e o 9. Para a gente resolver, a gente tem que colocar todas as incógnitas de um lado e os coeficientes de outro. Então, perdi o mouse. Então, aqui, a gente vai deixar o 2x mais x aqui. Eu vou usar aquilo de passa para cá, passa para lá, mas lembra que eu estou subtraindo de um lado, eu estou subtraindo do outro. Estou somando de um lado, somando do outro. Então, eu quero tirar esse x daqui. Se eu vou tirar ele daqui, menos x, zerou. Então, desse lado aqui, a gente tem que colocar o menos x também. Do outro lado aqui, agora, eu quero todos os coeficientes. Então, o 9 já está desse lado. O 3 está do outro lado da igualdade. Então, vou subtrair desse lado e colocar do outro. Menos 3. O 2 eu posso passar? Por enquanto ainda não, pessoal. Quando estiver assim acompanhando a incógnita, vamos deixar para passar por último para não dar confusão, beleza? Então, aqui, desse lado da equação ficou 2x mais x menos x. Mais x com menos x dá 0, você pode cortar. 9 menos 3 dá 6, então sobrou aqui 2x igual a 6. O que acontece aqui? A gente passa o 2 para o outro lado. Ou, outro jeito de falar, a gente vai dividir por 2 aqui, então tem que dividir o 2 no outro lado também, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, então x é igual a 3. Eu poderia simplesmente ter jogado aquele x para o outro lado e escrito assim, né? 6 dividido por 2. Mas é só para vocês lembrarem, não confundir, de colocar esse 2 que está multiplicando, voltar para o outro lado multiplicando também. Porque a gente está invertendo a operação, ok? Então, aqui, a gente separou as incógnitas dos coeficientes e a gente achou o valor do nosso x. Normalmente, a gente precisa verificar se acertou. A gente está numa provinha, se tem como saber se acertou, é melhor saber, né? Então, para mim saber se aquele resultado está certo, o que a gente faz? Na primeira equação, coloquei aqui de novo para a gente, que a gente já resolveu, x mais 4 igual a 9, x igual a 5. Como eu sei que esse x igual a 5 está certo? Eu vou substituir esse 5 aqui no lugar de x. Então, 5 mais 4 é igual a 9. 9 é igual a 9, a equação é verdadeira. Então, se a equação é verdadeira, o resultado está certo. Por exemplo, se a gente tivesse, por acaso, achado que o x é igual a 2. Então, a gente ia substituir na equação aqui. Em vez de x, a gente ia colocar 2. Ia ficar, vou escrever aqui no cantinho. 2 mais 4 igual a 9. 4 mais 2 dá 6. 6 é igual a 9? Não. Então, a gente sabe que o resultado de x que a gente encontrou não está certo. Teríamos que voltar lá na nossa resolução e descobrir o valor, outro valor de x, ver algum errinho lá, tá bom? Além da equação de primeiro grau com uma incógnita, a gente também pode colocar duas. Então, quando tem duas incógnitas, é a mesma coisa, pessoal. A gente não sabe o valor das incógnitas e os números que vêm juntos são os coeficientes. Mas o modo de resolver, ele vai mudar um pouquinho. Aqui, para ser uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, o que não pode acontecer? O coeficiente que acompanha o A ou o coeficiente que acompanha o B tem que ser diferente de zero. Ou não, né? Porque se os dois for zero, a gente só tem uma constante. Então, o A tem que ser diferente de zero e o B tem que ser diferente de zero. Ai, mas por quê? Beleza, gente, vamos fingir que o A é zero. Se o A for zero aqui, 0 vezes qualquer coisa continua sendo zero. Então, o AX ia zerar, não ia ter isso aqui, e ia ficar só o BY mais C. Ia virar o quê? Uma equação de primeiro grau com uma incógnita só, porque a gente só ia ter o Y. A mesma coisa se o B fosse zero, aí a gente só teria o X.
Então, para ser uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, o coeficiente que acompanha o x e o coeficiente que acompanha o y não podem ser zero, beleza? Então, para a gente resolver a equação. Pessoal, esse aqui difere um pouquinho porque não existe um só valor para x e um só valor para y, como a gente viu naquela outra. Naquela outra a gente isola uma incógnita e aí a gente vai achar o valor dela. Mas como aqui temos duas, elas vão ficar variando. Se eu colocar um valor para x, o valor de y vai ser outro. Beleza? Então, para a gente resolver essa equação, o que a gente faz? A gente vai atribuir um valor a x. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui, que é sempre bom. Eu vou falar que x é igual a zero. Se o x for igual a zero, vai ficar aqui 2 vezes o zero, que é o nosso x, mais y, igual, eu vou passar esse menos 6 para o outro lado da equação, igual a 6. Então, aqui zerou, porque 2 vezes 0 dá 0, a gente achou que o y é igual a 6. Então, aqui, vou colocar que o y é 6 quando o x é 0. Se eu falar que o x é 1, a gente vai ficar aqui 2 vezes o 1 mais y igual a 6. Eu já vou deixar aqui em cima separado para vocês não confundirem, ok? Então, mais y igual a 6. 1 estava menos aqui, a gente passou mais para o outro lado. Então, 2 vezes 1 dá 2. Mais y igual a 6. A gente vai passar o 2 para o outro lado, inverte a operação, então 6 menos 2. Y é igual a 4. Então, tá vendo? A gente trocou o valor de x aqui, o valor de y também muda. Agora, o valor do nosso y é 4. Só para acabar, vamos colocar o valor de x igual a 2. Então, 2 vezes o 2 mais y igual a 6. Gente, isso está parecendo um x, mas é porque escrever com o mouse é difícil. Então, aqui, 2 vezes 2 dá 4, mais y igual a 6. A gente vai passar o 4 para o outro lado, então 6 menos 4, inverteu a operação. Y é igual a 6 menos 4, dá 2. Então, aqui, quando x for 2, o nosso y é 2. Tá vendo que o valor de y está sempre ligado ao de x e o de x está sempre ligado ao de y. Eu poderia, em vez de ter escolhido o valor de x, eu podia ter ido escolhendo o valor de y. Ia dar a mesma coisa. Se eu colocar aqui, vamos lá, eu vou colocar que o y é 2. Então, 2x mais o y, que é 2, igual a 6. Então, 2x é igual a 6 menos 2. 2x é igual a 4. Opa. Então, x vai ser igual a 2, porque eu vou passar esse 2 que está multiplicando, dividindo. Tá vendo que deu a mesma coisa? Então, não vai importar ali qual dos valores eu escolho. Sempre vai dar um correspondente. Mas para que a gente usa essa equação com duas coordenadas? Duas coordenadas não, desculpa. Duas incógnitas. É para a gente justamente achar as coordenadas no plano cartesiano. Serve para localização, basicamente o GPS, várias programações que a gente usa esse sistema aqui do plano cartesiano para localização. Então, como funciona o plano cartesiano? Quais são os elementos dele? O plano cartesiano vai ser composto por duas retas. Então, vai ter uma reta aqui que vai ser o nosso x, que do lado direito vai sempre aumentando e do lado esquerdo vai sempre diminuindo infinitamente. Essa setinha aqui é para mostrar que eu posso continuar colocando aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito, quantos números eu quiser. A mesma coisa com o y, só que o y vai ficar na nossa vertical. Ele vai subindo, vai aumentando, vai descendo, vai diminuindo. Tá vendo que os expoentes aqui, os coeficientes estão todos negativos? Então, e para a gente localizar
um ponto, alguma coisa nesse plano, a gente usa o par ordenado. Lembra da tabelinha que a gente fez no exercício anterior? É isso que a gente usa aqui. Quando o x for 2, então a gente vem aqui na linha do x. O x é 2. O y é 3, então a gente está aqui no 2 e vai subindo até o 3. Esse ponto aqui é o nosso x2 e y3. A gente escreve assim, ó, entre parênteses, primeiro o número do x, uma vírgula, o número do y e fecha os parênteses. A mesma coisa para os outros, 0 e 0. O 0 e 0 sempre vai ficar aqui no cruzamento dos dois, que é a nossa origem, ok? Não precisa ser só número inteiro. Então, se o nosso x for menos 1,5, a gente vai aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2, a gente tem o menos 1,5, até o menos 2,5, que fica aqui entre o nosso menos 2 e o nosso menos 3. Isso aqui desenhado no caderno, você pode ir colocando os números da maneira que você quiser. Sempre vai ter que ser em ordem crescente, mas, por exemplo, se eu não quero começar do 1, eu quero começar no 0,1. Você pode 0,1, 0,2, 0,3. Não é uma norma. Esse aqui é o que a gente usa porque normalmente a gente trabalha com esses números inteiros, ok? Então, pessoal, vamos pegar de exemplo esse exercício aqui que a gente resolveu anteriormente, ok? Vamos colocar ele no plano cartesiano. Então, vamos escrever isso aqui em forma de par ordenado. Então, a gente vai colocar o parênteses, a coordenada, o valor de 0, que é o nosso x, vírgula, o valor de y. Vou deixar aqui para vocês irem olhando, ok? Mesma coisa aqui, ó. O x vale 1, o y vale 4. O x vale 2, o y também vale 2. Sempre o primeiro valor sendo x e o segundo valor sendo y. E como a gente faz para colocar isso aqui no plano cartesiano? A gente vai olhar. Eu prefiro começar pelo valor de x. Então, eu vou olhar aqui. Onde o x é zero no plano cartesiano? O x é zero aqui. Beleza? Mas aí, o meu y não é igual a zero. O meu y não está aqui também. Ele é igual a 6. Então, eu vou pegar aqui onde está o nosso x e subir até o valor do nosso y. Então, a gente tem que o ponto 0 e 6 é esse aqui. Vou marcar aqui no gráfico. Então, esse aqui é o nosso ponto 0 e 6. Mesma coisa para os outros, gente. Nosso x é 1, então eu vou vir aqui na linha do x, na reta do x e colocar em cima do 1. O y é quanto? 4. Então, eu vou subir até onde o y é 4. Se o y não fosse 4, fosse menos 1, professora, então a gente está aqui no 1, que é o nosso x, e vai descer até aqui onde o y é menos 1. Mas no caso ele não é, então a gente vai ali colocar no 4. No próximo, a gente tem que o x é 2 e o y é 2. Então, a gente vai aqui no x onde é 2 e sobe até onde o nosso y é 2. E marca o ponto. Então, 2 e 2. Vou colocar aqui as coordenadas para a gente não se perder, que é 0 e 6. Aqui é 1 e 4. E aqui é 2 e 2. Tá vendo que tá descendo? Quanto maior é o meu x, no caso dessa equação, quanto maior é meu x, menor tá ficando o meu y. Porque quando o meu x era 0, meu y era 6. Eu aumentei em 1 o meu x, meu y diminui em 2. Eu aumentei mais 1 o meu x, meu y diminuiu em mais 2. Vou aumentar mais 1 o meu x, vou colocar meu x igual a 3. Meu y vai diminuir 2. Então, se o meu x for 3, o meu y, 2 menos 2, vai ser 0. Essas coisas você consegue identificando aqui pelo gráfico também. Mas, se eu for colocar aqui, vamos apagar esse aqui. Se eu for colocar na equação que o meu x é igual a 3, vou colocar aqui, x igual a 3. Então, a gente substitui na equação 2 vezes o 3 mais y
menos 6 igual a 0. 2 vezes 3 dá 6. Mais y menos 6 igual a 0. 6 com menos 6, zerou. O y é igual a 0. Tá vendo? O nosso ponto, quando x é 3, o y é 0, que foi exatamente o ponto que eu acabei de colocar aqui. Então, a gente está vendo que uma reta decrescente. Tá vendo que ela vai sempre para baixo? Se eu for ligar esses pontos, eu tenho um segmento de reta que está indo sempre para baixo. Se eu for continuar colocando mais pontos, ela vai continuar indo aqui para baixo. Aí, professora, mas e se meu x for menos 1? Então, o seu x diminuiu. O que vai aumentar vai ser seu y. Então, vamos colocar aqui para ver mesmo. Beleza. Então, eu vou colocar aqui que o meu x é igual a menos 1. Então, 2 vezes o menos 1 mais y menos 6 igual a 0. 2 vezes o menos 1 é mais com menos, dá menos. 2 vezes 1, 2, menos 2. Mais y. Gente, esse mais aqui ficou feio, né? Mas vocês estão entendendo. Menos 6 igual a 0. Menos com menos. Agora a gente está juntando coisas iguais aqui. Não está multiplicando. Então, eu não faço a regrinha de sinal. Estou somando os negativos, dizemos assim. Então, continua o mesmo sinal. A gente vai somar 6 mais 2, fica 8. Então, menos 8. É como se eu estivesse devendo 8 aqui. Mais y igual a 0. Eita. Vamos apagar isso aqui, né? Então, passo o 8 para o outro lado, a gente aqui tem que o y é 8. Então, quando o x é menos 1, o nosso y é 8. Como eu coloco esse ponto aqui no gráfico? Gente, é a mesma coisa, só que está mudando o lado. O meu x negativo fica desse lado aqui. Então, a gente vai colocar em cima dele e subir até o 8, que a gente não tem aqui, mas vai ficar lá em cima. Então, para os valores negativos de x, no caso dessa equação, os valores de y vai aumentando, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu fiz um forms para vocês irem respondendo e eu vou deixar o link aqui com a sua professora para vocês fazerem os exercícios, colocarem em prática isso aqui que a gente viu e responder, falar sobre como foi a aula, o que vocês acharam, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Espero terem ajudado vocês um pouquinho. Muito obrigada. Não esqueçam de responder o forms, tá bom? Tchau!